A paz seja convosco. Você já ouviu falar de sermãos que atrapalham o culto? Sermãos que, em vez de gerar vida, geram morte? Sermãos que deveria ser boca de Deus e trazer vida ao povo? Eu quero falar nesse vídeo sobre os 3 tipos de sermão que pode atrapalhar qualquer culto, por mais abençoado que ele seja. Então não sai daí não, nós vamos tratar desse assunto hoje, nesse vídeo, sobre esses 3 tipos de sermão que atrapalham qualquer culto. Fica conosco. Bem, o Robson Moura Marinho, ele apresenta no seu livro A Arte de Pregar os 3 sermãos que pode atrapalhar qualquer reunião. E eu quero falar sobre o primeiro sermão que atrapalha qualquer reunião. É o sermão tipo sedativo. É o sermão que é pregado de forma monótona. É o sermão que é pregado sem vida. É o sermão que é pregado sem fé. Parece que o pregador prega, mas não tem convicção. Parece que ele está falando uma verdade, mas é como se ele estivesse falando uma mentira. Parece que ele está dizendo algo que é verdadeiro, impactante, mas de forma de uma pessoa que não recebeu um impacto na sua própria vida. O sermão sedativo é o sermão que causa sono. Sermão sedativo é o sermão que não leva o povo a uma fé dinâmica, mas leva a uma mornidão espiritual. Sermão sedativo, quando é pregado, o povo não tem vontade de voltar à igreja. Sermão sedativo, quando é anunciado, o povo não tem vontade mais de ouvir a palavra de Deus. O primeiro sermão que atrapalha qualquer culto é o sermão sedativo. É o sermão monótono. É o sermão em que o pregador prega, não muda a tonalidade de voz. É o sermão que o pregador prega, mas não crê no que está pregando. Que nós possamos evitar esse tipo de sermão nos nossos púlpitos, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é a verdade, e que nós possamos pregar com todo dinamismo e entusiasmo essa palavra poderosa. Outra dica que esse autor nos dá sobre os sermãos que atrapalham o culto é o sermão tipo marketing. É o sermão que fala de tudo, menos da Bíblia. É o sermão que fala do que aconteceu na cidade, menos do que aconteceu na história bíblica. É o sermão que fala do que foi visto, o acontecimento que passou no telejornal, menos do acontecimento que passou nas histórias bíblicas. É o sermão que fala de todas as notícias, menos da boa notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo. É o sermão que faz propaganda de tudo, menos do Evangelho de Cristo. Sermão tipo marketing, ele lê o texto, mas ele não explica o texto. E não explica o texto, ele começa a contar história de carochinha, começa a contar história do que aconteceu lá no passado, começa a contar a história do que aconteceu na cidade e esquece da história que edifica, que é a história bíblica. Sermão tipo marketing é o sermão hoje que muitas das vezes você vê pregado nos nossos púlpitos. Se lê o texto, mas não se explica o texto. E quando nós nos reunimos como igreja, nós não vamos à igreja para ouvir histórias de carochinha, nós não vamos à igreja para ouvir histórias que não esteja baseado na Bíblia. Quando nós vamos à igreja, nós queremos ouvir da história do relacionamento entre o homem e Deus. Como eu posso melhorar esse relacionamento entre eu e o meu Deus? Pregadores, evite o sermão tipo marketing. Vamos pregar mais a Bíblia e não histórias. Robson Moura também fala no seu livro sobre o sermão metralhadora.
Você já ouviu falar do sermão metralhadora? Ele é usado para disparar, para matar e machucar. É quando o pregador tem alguma coisa contra alguém na congregação. Em vez de pregar a palavra, ele usa o púlpito para poder atingir alguém. E esse pregador muitas das vezes pode usar até um versículo bíblico. Não se trata de pregar uma verdade, mas se trata de usar a verdade como um revólver para machucar alguém, para machucar um grupo que não concorda com as suas ideias. O sermão tipo metralhadora, ele acaba não gerando vida na igreja. Ele acaba matando os crentes. Ele acaba tirando a graça dos crentes de ir à igreja. E quantas pessoas já desviaram por causa do pregador que prega o sermão metralhadora? O pregador que não consegue resolver as suas questões pessoais fora do púlpito, ele usa o púlpito para poder atingir alguém ali na congregação. Muitas das vezes ele não tem a atitude de chegar na própria pessoa e falar sobre o assunto, então ele usa esse tipo de sermão metralhadora, que tem um alvo definido, que é aquela pessoa que o ofendeu, ou aquela pessoa que é contra o pregador. O sermão metralhadora, ele não gera vida, ele mata. O sermão metralhadora, ele não ajuda a igreja, ele atrapalha a igreja. Ele atrapalha o adorador que vai à igreja para adorar o nome do Senhor. A mensagem bíblica, o momento da pregação, deve ser um momento de prazer, de ouvir a voz de Deus. Por isso, é um conselho para nós, pregadores. Não pregue sermões que atrapalham o culto. Preguem a palavra verdadeira e genuína. E você poderá contar com a bênção do Espírito Santo agindo através da palavra. Então esses foram os 3 tipos de sermão que atrapalham o culto. Eles destroem totalmente uma reunião, por mais abençoada que ela tenha sido até o momento da palavra. Que sejamos pregadores dinâmicos, cheios de vida, cheios da unção e da graça de Deus para levar esse evangelho adiante. Muito obrigado.